Olá, eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia e mestranda em violência. Mas se você acha que eu estou aqui para falar só sobre violência, você está muito enganado. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. Aqui nós vamos falar sobre violência doméstica e familiar, que não afeta apenas as mulheres, tá? Discutir casos da vida real, trazer conteúdos informativos e ajudar você a expandir sua consciência. Vamos provocar reflexões, tudo de maneira muito interativa e leve. No episódio de hoje, chamado Mas Ela Nunca Trabalhou, falaremos sobre violência patrimonial, explorando um aspecto muito comum, mas que muitas vezes passa desapercebido. A questão do reconhecimento do trabalho doméstico não remunerado realizado por muitas mulheres no âmbito doméstico e familiar. Vamos desconstruir o mito de que uma mulher, abre aspas, nunca trabalhou, apenas por não exercer um trabalho formal. Para isso, recebemos duas convidadas especiais que abordam esse tema com profundidade e leveza. Ione Campelo, advogada especialista em litigância estratégica em casos de lei Maria da Penha. Bacharela em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, especialista em Direito Penal e Processo Penal e membro da Comissão de Direito Penal e da Comissão da Mulher Advogada da OAB Pernambuco. E Maria Luísa Cabral, advogada e especialista em litigância estratégica em casos de lei Maria da Penha. É mestranda em Direito pela Unicap, especialista em novas questões de Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade Damas e em Cannabis Medicinal e Direito pela Unileia. Bem, doutoras, mulheres, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de vocês duas e dizer da satisfação de ter no nosso primeiro episódio, que hoje é em dose dupla, não é brincadeira não, duas advogadas tão aguerridas, jovens e dedicadas a essa causa do combate à violência contra a mulher, que é de todas nós. Então, para a gente começar, eu já quero, dar uma lembrancinha. Querida, obrigada. Desde já agradeço também, querida, o convite. Uma delicadeza, assim, pra gente é uma honra, realmente. A gente admira muito toda a sua trajetória. Olha que linda. A gente lhe conheceu, né? Já na luta diária da advocacia. Ai, que coisa linda ver, gente. Para vocês lembrarem do nosso podcast e para marcar esse momento que para a gente é tão significante. Porque eu disse até para a equipe, gente, é o primeiro episódio, tem que ser diferente. Então, para ser diferente, e aí as meninas disseram, por que não em dose dupla? Então, foi um grande desafio. Estamos aqui no primeiro episódio com duas mulheres. Então, para vocês poderem tomar café e lembrarem desse momento que vai ficar marcado aqui no nosso projeto, com certeza. Muito obrigada, Tereza. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, como a Ione falou. A gente admira muito o seu trabalho, acompanha, sabe, né, do seu carinho e da sua luta realmente em prol das mulheres. E nada mais justo assim da gente aceitar esse convite, realmente muito honroso, tá? Esperamos contribuir aqui com o debate e desejamos assim muito sucesso para o seu podcast Chama a Delegada. Já virei fã. Eu também, gente. Então, vamos embora. Vamos embora. Que a nossa conversa aqui está só começando e a gente tem muito pano para manga, tá? Vamos lá. Bem, para começar o nosso bate-papo, nós trouxemos 3 casos de âmbito nacional, de mulheres famosas, para ilustrar, na verdade, esse contexto da violência patrimonial. Mas é muito importante a gente ressaltar que esses casos, embora muito veiculados pela mídia, embora se tratando de mulheres famosas, eles, na verdade, dizem respeito ao cotidiano de muitas, milhares de mulheres em todo o país. Ok? Vamos aos casos? Vamos. O primeiro caso é o de Ana Hickman. A apresentadora relatou ter sido vítima de violência doméstica, incluindo abuso patrimonial. Esse caso trouxe à tona o debate sobre a importância de garantir a independência financeira das mulheres. O segundo caso é o de Larissa Manoela. A atriz revelou situações que podem ser consideradas como violência patrimonial. A história do rompimento de Larissa Manoela com os pais
após a atriz completar 22 anos e descobrir que ambos detinham a maior parte do patrimônio construído por ela desde que ela tinha 4 anos, levantou o debate sobre as múltiplas violências que podem ocorrer dentro das famílias. Uma delas é a violência patrimonial, que, além dos prejuízos financeiros, pode gerar perda de bens que têm um valor sentimental para a vítima. E o terceiro caso, o de Nayara Azevedo. A cantora sertaneja acusou o ex-marido de abuso patrimonial durante o relacionamento, evidenciando como o poder financeiro pode ser usado para manipulação e controle. Muitas vezes, em casos de violência patrimonial, temos outorgas de procurações, falsificação de assinaturas e até apropriação de lucro em sociedades empresariais estabelecidas por muitos casais. A violência patrimonial é geralmente praticada quando o homem tem o poder e o domínio sobre os bens, rendimentos e patrimônios em geral daquela mulher. Esses casos ilustram bem situações muito diferentes, mas que todas tocam na violência patrimonial. Vocês são 2 advogadas muito atuantes, eu já sei. E para começar, eu queria saber de vocês, das 2, se vocês já atenderam mulheres que viviam situações semelhantes, em que elas tocam esses casos e quais os remédios, o que vocês fizeram para ajudá-las. Eu acho que um ponto assim, de partida, que acho que toca um pouco cada caso que você falou, é a submissão e o controle, né? A violência patrimonial, geralmente, né, na nossa experiência, está ligada a algum outro tipo de violência, seja psicológica, algumas vezes existe a violência física, né, como aconteceu em algum desses casos que você narrou, mas principalmente, né, o que está ali permeando esse tipo de violência é uma situação em que se utiliza do material para exercer poder, né, sobre a mulher que já está vulnerável. Então, existe a violência patrimonial, mas o dano psíquico, né, que está circundando ela naquele momento, a coloca numa posição de maior vulnerabilidade que às vezes ela não tem discernimento de que está sofrendo esse tipo de violência. Então, às vezes ela percebe a psicológica, mas não percebe a patrimonial, é isso que você quer dizer? Isso. Em muitos casos, esse contexto, né, impede até que a mulher ela realmente consiga vencer e sair do ciclo de violência. Porque chega numa condição, né, que ela está tão presa, né, àquele relacionamento que mesmo quando ela começa a ter noção que foi vítima, por exemplo, vamos colocar numa situação que a violência escalonou, começou numa violência psicológica, tem a violência patrimonial e ela escalona para a violência física, ela percebe, ela começa a despertar, mas ela se vê presa às amarras do agressor, que isso também, como o Ione falou, é um propósito, né, de deixar a mulher presa às amarras, né, sob domínio naquela situação, e ela não consegue virar a página, ela não consegue buscar ajuda ou sair da relação. E muitas vezes eles se aproveitam dessa situação de poder e domínio sobre os bens para chantageá-las, para desencorajá-las. Existe também um medo, né, de litigar contra esses homens, porque normalmente em situações que eles têm um poder aquisitivo maior, elas veem a discrepância, né, desse poder e pensam, eu não vou ter como brigar judicialmente com ele, porque ele vai contratar advogados caros, renomados, e eu vou me prejudicar, eu vou sair prejudicado, vou gastar dinheiro e talvez não dê em nada. E tem muito essa crença, né, que não vai dar em nada ainda. Então é importante a gente estar aqui discutindo hoje para mostrar caminhos. A doutora perguntou sobre possibilidades, né? Um dos instrumentos que a gente mais utiliza no nosso dia a dia são as medidas protetivas. Muita gente pensa nas medidas protetivas de uma forma mais habitual, assim, pensar no afastamento, a proibição de contato, mas as medidas protetivas elas não são taxativas. Então existem muitas possibilidades, né, muitas formas de a gente manejar as medidas protetivas para proteger a mulher, inclusive patrimonialmente. Exatamente. Perfeito. Essa indagação sua, essa provocação eu achei super interessante, porque, na verdade, a gente teve algumas mudanças legislativas e eu percebo no universo das delegacias que muitas pessoas procuram a delegacia já com seus advogados e advogadas e muitas vezes a questão era patrimonial, ocorrida na constância da relação conjugal e aquela medida protetiva poderia ser solicitada diretamente pelos advogados. Mas eu percebo que não existe essa prática. Na experiência de vocês, e aí já fazendo uma pergunta mesmo, doutora Maria Luísa,
vocês têm o hábito de instrumentalizar, de ingressarem com a medida protetiva nessas questões que não tangenciam em outras violências, ou que não existe um crime propriamente dito. Vocês agem instrumentalizando aquela medida ou sempre recorrem à delegacia? Normalmente a gente prefere não levar a mulher à delegacia e fazer a instrumentalização diretamente em juízo. Por diversos motivos, né? Pelo ambiente de delegacia, que não é um ambiente que é um ambiente que não é habitual para aquela mulher, que algumas vezes, a doutora sabe, apesar, né, de militar na área e estar dentro das delegacias, é um ambiente muitas vezes revitimizador, principalmente quando existe essa ideia de patrimonial não é aqui. Acontece muito da mulher entrar na delegacia e as pessoas falam, não, patrimonial não é aqui. Então, ter esse distanciamento. E por entender também que algumas pessoas não conseguem ter a sensibilidade até de acessar essas violências, né, que pra gente que litiga e estuda sobre isso, a gente consegue ter uma dimensão melhor desse fenômeno. Então a gente prefere muitas vezes fazer a petição, né, e diretamente juiz, onde a gente pode narrar os fatos, narrar o histórico do relacionamento, para poder, inclusive, fazer essa pontuação de forma mais assertiva, né, daquele contexto, daquele casal, pedir as medidas protetivas mais assertivas para diminuir, mitigar o risco que aquela mulher está submetida. Né? Então, isso é realmente um trabalho que a gente faz e prefere até fazer. Deixa eu aproveitar, então, para a gente diferenciar. O artigo 7º da Lei Maria da Penha trata dos tipos específicos de violência. Então, fala ali da violência física, da violência psicológica, da violência sexual, da violência moral patrimonial. E aí a gente vai ter episódios para tratar de cada um desses temas. Mas eu gostaria de perguntar, doutora Ione, como a violência patrimonial pode se diferenciar dos demais tipos de violência trazidos ali pela Lei Maria da Penha? Bom, sobre esse artigo 7º, é um importante norte, né, para a gente identificar. Né? O próprio rol, ele traz uma exemplificação, mas eu tenho uma crítica, né, pessoal a esse artigo e a forma como é construído a questão criminal, né, no nosso ordenamento jurídico. Que dentro desse rol, a gente, por exemplo, já existe o crime de violência psicológica, né? Violência moral, já existe ali o crime, né, injúria, calúnia, difamação, mas quando as pessoas ouvem violência patrimonial ou até violência processual, que é um conceito que a gente difunde muito no nosso trabalho e até nas nossas redes sociais, as pessoas não sabem exatamente o que é. Porque não conseguem alcançar um crime correspondente imediato sobre aquilo. Perfeito. Até a violência sexual, a gente tem vários tipos penais, um capítulo... Você fala violência sexual e a pessoa pensa estupro, importunação sexual, Isso. Ou então física, uma lesão corporal, já vem de imediato. Mas a violência patrimonial fica naquele... Não lembro. Parece que você está falando de uma coisa de outro mundo, né? O que é isso? É só dano? Sim. É só dano, é só a pessoa destruir um objeto, mas não. Muitas vezes existem situações que são diferentes, né, em cada contexto de vida, mas um exemplo assim que a gente inclusive trabalha muito a pessoa não tem acesso, por exemplo, a contas bancárias. Recebe um dinheiro, né, às vezes até o salário, não tem acesso porque aquela pessoa, né, que é casada, enfim, tem todas as senhas, tem todos os cartões, ou então tem investimentos, por exemplo, em conjunto, a pessoa não faz ideia do próprio patrimônio. Isso. Muitas vezes ela chega no ponto de se divorciar e não faz ideia o que é que tem. Não sabe qual é o bem que está no nome dela ou não. Às vezes, falsificação de documentos. Em que momento eu assinei isso aqui? Não me lembro de ter assinado. Uma procuração que nunca foi outorgada. Existe também, né, os exemplos da própria violência material mesmo, né, de quebrar um objeto, quebrar um óculos, ou então numa discussão, né, enfim, que exista outras violências como lesão corporal. Quebrar um notebook, quebrar um celular. É bem representativo porque é como se você tirasse o modo de pedir ajuda Sim. daquela vítima. Sim. Então, nos mais variados contextos que existem outros tipos de violência, a gente consegue identificar a violência patrimonial, por exemplo. Perfeito. Você falando, eu me lembrei de uma situação. Quando a gente pensa, por exemplo, em violência patrimonial, existe o crime de dano realmente é recordista dentro de delegacia, né? Mas existem 2 objetos que se destacam, 3, mas um se destaca mais do que os outros. É o dano ao celular, que aí, perfeita essa sua colocação, de que muito provavelmente tem essa conotação de querer impedir ajuda, Isso. de querer impedir entretenimento, né?
várias outras coisas. Tem a questão do notebook. Sim. Quando você faz isso com o notebook ou com o computador, de alguma forma, quer interferir no trabalho daquela exatamente. mulher. Às vezes, aquele é o instrumento de trabalho dela. E o carro. Olha, incendiar carro, danificar o carro. E, às vezes, ele diz, não, mas fui eu que dei de presente. Então, se fui eu que dei, é meu. Então, ele explode o carro da vítima, incendeia o carro da vítima. Né? A gente já teve também situações de dano ao imóvel, depois da separação, incendiar a casa. A casa onde aquela mulher permanece com os filhos daquele agressor. E sobre essa questão do celular, tem um alerta, né, que vale a pena a gente transmitir. Eu sempre digo, assim, quando as mulheres me procuram no escritório, procuram a gente está naquele contato inicial e ela ainda está pensando, né, se vai pedir ajuda ou não. A gente sempre recomenda. A gente está muito nesse costume do digital, aí não tem cartão de crédito, não tem dinheiro espécie, enfim, fica totalmente refém do aparelho do celular. Eu sempre recomendo, olha, guarda o dinheirinho em casa, num lugar seguro, teus documentos, porque qualquer coisa você pode pegar um dinheiro, descer, pedir um táxi, sair daquele ambiente, pegar um ônibus, ter algum recurso para você sair da sua casa numa situação de maior escalonamento da violência, né? Então, esse é um alerta que eu gosto de fazer, porque eles... muitas vezes realmente tem essa perspectiva de destruir o aparelho celular para impedir ajuda e mais, para impedir também as provas, né? Porque a gente usa muito do celular para fazer registro de prova, conversas no WhatsApp, gravação, né, de conversa, né? É uma coisa muito comum no nosso dia a dia. Escrita, exato, né? Então tentam destruir. Então é importante também tá nesse processo, né, de iniciar, pensando no divórcio, tá numa situação de violência, começa a pensar sobre criar um drive, um ambiente seguro para guardar suas provas, se precaver nesse sentido também. Perfeito. E o celular, você bem disse, o celular hoje com cartão digital, você usa o celular para pagar suas contas, né? A conta do teu banco está ali. Então, você destrói o celular se aquela mulher não tiver um computador, uma outra forma de acessar a própria conta corrente rapidamente, ou de acessar o seu cartão rapidamente, ela vai ficar ali um dia ou dois até ir ao banco, resolver essa situação. Então, traz até uma coisa mais simples. Se quebrar o celular, como é que eu vou lembrar, por exemplo, do número de uma pessoa para eu ligar pedindo ajuda? E quem é que decora mais número, hein, minha gente? Que eu acho que eu sei o número de 4 pessoas decoradas na minha vida, né? Marido, mãe... Então, dos meus 2 filhos eu ainda nem decorei. Pronto, é mais uma dica, né? Você tem um lugar seguro, a anotação desses números para pedir ajuda. Tudo. Perfeito. Minha gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E aí quero começar com você, mas gostaria também de sua opinião. Existem sinais muito claros de que uma mulher sofre violência patrimonial? Pergunto isso por quê? Porque muitas vezes a família não reconhece. A própria mulher, como vocês bem disseram, não se identifica como uma mulher vítima de violência patrimonial. Ela percebe muito claramente quando é a física, às vezes quando é psicológica, porque também quando é muito sutil, nem ela vai perceber, né? A violência sexual passa ali, quando a gente fala de estupro marital, gera muitas dúvidas. Fui estuprado ou não fui estuprado? É meu marido? Né? Muita coisa passa pela cabeça da mulher. Mas pensando em violência patrimonial, como a família pode ajudar, como uma amiga pode perceber? Existem sinais? Ione, existe um sinal? Bom, eu vou dar um passinho para trás antes. Existem muitos sinais, mas cobrar isso de uma vítima pode ser até cruel no momento que ela ainda é vítima. Realmente, a gente tem que contar com a rede de apoio. Por quê? O ciclo de violência doméstica, que é algo que é pesquisado, estudado, assim, cientificamente mesmo, né? Existe uma alteração neurológica mesmo daquela vítima. Ele começa e vai existindo um escalonamento. Então, começa com aquela fase, né, que às vezes tem uma tensão ou outra, uma briga ou outra, começa com esses... eu gosto tanto de você, me dá aí a senha do teu celular, né? Porque vai que acontece alguma coisa. Aquelas coisas, aqueles sinais sutis de controle, nas mínimas coisas. E aí vai se inserindo a violência patrimonial. Eu sou tão bom com matemática, deixa eu cuidar das nossas contas. Aparentemente pode ser ou não uma situação de violência. Mas isso vai se escalonando. É o que diferenciaria, por exemplo, de uma relação somente disfuncional. É uma relação violenta. Ou uma relação de mera administração. A pessoa tem dificuldade com tecnologia. Isso. Eu te ajudo com tecnologia, me dá teu celular, ajudo nisso aqui. É uma questão de administração que um companheiro pode ajudar a companheira e vice-versa. Que não significa uma violência. Sim. Mas
o ciclo de violência, né? Aí começam as brigas, eu fiz isso, mas eu não queria te machucar, mas isso começa a ser recorrente demais. Aí vem o controle, olha, isso aqui eu quero que você faça dessa forma. Então a pessoa vai começando a abdicar das próprias escolhas para agradar o outro. E aí começa esse escalonamento, né? Uma briga mais exaltada, às vezes uma violência física, e aí vem a fase de lua de mel. Não, me perdoe, eu vou mudar. Não, eu não queria fazer isso com você, eu lhe amo. Aí a fase de lua de mel, a mulher volta, ele vai mudar. Depois de novo esse aumento de tensão. A longo prazo, pode ou não escalonar. Pelo que a gente vê, né, não só em estatística, mas também na nossa experiência, sempre escalona um ciclo de violência doméstica, chegando à violência física. Aí o que é que acontece para não escalonar? Né? Dá um baixo. Muitas vezes tem que ser a rede de apoio. Porque até quando a vítima é explicitamente vítima, eu falo assim, explicitamente, inegavelmente, por exemplo, dela sofrer uma lesão corporal, que é algo que é bem mais claro, quando chega pra gente, ela passa meses elaborando aquele trauma. Vergonha. Ela mesmo. começa a se questionar muito, ela começa a se colocar como culpada da situação. Será que eu fiz isso? Ela tira o foco do agressor e começa a colocar em si mesma. Veja, isso logo depois de já ter rompido o ciclo. E entra num processo de culpa, muitas vezes. Então, qual é o que é que realmente faz com que ela se perceba num ciclo? É quem está do lado. Na maioria das vezes, é muito difícil uma vítima sair sozinha do ciclo de violência doméstica. E a gente tem que estar atento, o Malu pode até falar mais sobre isso, as formas como é possível realizar essa intervenção, né? Não tão brusca, né? Porque a mulher ela não tá consciente daquilo, mas existem alguns sinais, tem até o próprio violentômetro, né? Que é uma ferramenta incrível. Mas pode... Eu penso assim, que a gente vive numa sociedade machista, que foi fundada, né, em cima do patriarcado, e isso é uma questão que reverbera até os dias atuais, né? Então, até pouco tempo a mulher não tinha poder de escolha sobre o seu próprio patrimônio. Sim. Ela não tinha poder de escolha, não podia votar. Então, assim, a gente tem conquistas, né, ao longo da história, mas que deixam a mulher ainda numa situação de vulnerabilidade, né? Essa demora na conquista de direitos, esse processo que a gente passou, fez com que as mulheres ainda ficassem numa situação de vulnerabilidade. E isso, até nos dias atuais, que a gente tem tanta informação, acontece de muitas pessoas, inclusive que deveriam ser rede de apoio, sim, culpabilizar a mulher, fazer com que ela não sinta segurança, ela tenha vergonha, questionamentos como, mas será? Na verdade, fulaninha era muito bom enquanto ele pagava as contas, quando é para ele comprar bolsas para ela, quando é para ele comprar outras coisas, não é um problema. O ponto é que a gente, enquanto mulher também, justamente por esse contexto que eu trouxe agora inicialmente, a gente não tem ainda a educação suficiente, a gente não atingiu o nível de educação suficiente, eu digo nível social mesmo, a ponto de se preocupar antes de entrar no relacionamento, em como a gente vai entrar naquele relacionamento. Então pensar, por exemplo, acordos sobre administração de bens, acordos sobre a gestão da vida comum, um projeto familiar. Muitas vezes as mulheres entram pela paixão no relacionamento e acreditam tanto, né, naquela pessoa com quem elas estão se relacionando, que não tem a preocupação de procurar um advogado para fazer uma consulta jurídica para escolher o melhor regime de bens para aquele relacionamento. A gente não tem educação realmente na nossa sociedade para entender o que é um regime, antes. Exatamente, um regime de comunhão parcial, que é um regime legal. Quais são as implicações de um regime como esse? Esse regime ele só vai me afetar se eu casar no papel ou se eu começar a ter um namoro, se eu começar a ter um união estável, se eu for morar junto. Então a gente não tem essa cultura de pensar nisso, que deveria ser a prevenção, né? Então a gente acaba entrando em muitas ciladas por conta disso, né? Porque a gente entra pela paixão, como eu disse, naquele amor romântico e acaba não pensando nisso quando é tarde demais. E aí, assim, os sinais, eu posso me lembrar aqui de situações de ver, né? Até uma relação próxima a mim, uma pessoa próxima a mim, de ver sempre o domínio, né? O dinheiro todo ficou sob a administração do marido, porque no projeto familiar a mulher decidiu abrir mão da sua carreira para cuidar do filho, mas era um projeto familiar.
né? E aí a sociedade julga aquela mulher. Ah, mas ela não trabalha, ela tá ali cuidando do filho, mas é um projeto familiar do casal. E aí depois... E muitas vezes se diz que a mulher está ali porque quer. Porque quer. Como se a escolha tivesse sido unicamente dela. Exatamente. Porque quer, porque é oportunista, porque naquele momento estava confortável, e quando chega numa separação lá na frente... Ela quer se aproveitar. Ela quer se aproveitar daquela situação. Então, uma relação próxima, como eu estava dizendo a título de exemplo, que eu notei, né? Existia esse contexto e não existia, por exemplo, uma certa independência da mulher no sentido de você recebe uma mesada e você administra a sua mesada, já que você trabalha dentro de casa, e você administra como você quiser gastar o seu dinheiro, ainda que seja nesse contexto. E a mulher não, ela tinha que pedir, desde ela ia comprar um milírio, como a gente diz, né? Ou comprar uma bolsa para o filho, uma refeição para o filho, para ir para um restaurante com as amigas. Então, essa é uma forma de controle que a gente consegue observar como um sinal. E pensar, opa, peraí, né? Você não consegue ter pelo menos um cartão de crédito que você possa usar sem dar satisfação do que você está fazendo? Isso é um sinal, por exemplo, em um contexto como esse. Então, assim, nem sempre é fácil a mulher identificar, e muito menos a rede de apoio, e ainda existe muito preconceito, né, da sociedade, das mulheres para com as mulheres, muitos julgamentos. E o que é importante a gente dizer é isso, que a gente precisa desconstruir algumas ideias preconcebidas, nos situando no contexto social histórico em que nós estamos e como a nossa sociedade foi forjada, antes de desacreditar uma mulher, antes de questionar aquela mulher, antes de pôr em dúvida, de pôr em xeque se ela está ali num contexto de violência ou não. E também mais, existem escolhas conscientes que a mulher pode fazer e não necessariamente ela está sendo ali vítima de uma violência, né? Porque às vezes a gente tende a julgar muito, mas sem entender aquele planejamento familiar. Mas, de todo modo, uma coisa que eu sempre recomendo é que a gente busque, dentro do possível, nunca abrir mão da nossa carreira. Até porque a gente estava conversando aqui previamente, né? A carreira traz muito propósito para a nossa vida, né? Aquela coisa de a gente fazer algo, né, no mundo, né? Entregar alguma coisa à sociedade. Então, não abrir mão da nossa carreira, ter muito cuidado, né? Naquele momento de promessas para esse fim, né? Então, às vezes eu já vi situações de clientes da gente de falar assim, não, ele me convenceu a largar meus vínculos sobre a justificativa de que eu precisava me dedicar mais ao lar, porque a casa estava ficando abandonada. Os filhos estavam enfrentando dificuldades na escola. Isso. E aí, assim, às vezes é uma escolha consciente. E aí é voltar para conversar. Certo, eu vou sair, mas como vai ser o nosso planejamento a partir disso? Como é que a gente vai tocar isso, né? Outra situação é você ser abusada e manipulada psicologicamente para deixar o vínculo. E às vezes é muito interessante também, a gente diz isso, eu fico até emocionada, a gente já vê situações que o trabalho salvou a vida das mulheres. Que às vezes a gente pensa muito rede de apoio à família. Mas a família, às vezes, também está emaranhada nesse processo naquele de violência processo, também. exatamente. É verdade. Você trouxe, doutora, um gancho interessante, e a gente até falou no início do nosso episódio de hoje, sobre esses acordos, né? Essa mulher que muitas vezes chega no momento junto à relação conjugal, ela se constrói e às vezes existe um acordo, às vezes não existe, às vezes o acordo é tácito, às vezes a proposta é verbal e aquele acordo se constitui no sentido de, ok, mas veja, nós temos uma vida com a dimensão XYZ, eu gostaria de ter filhos, você gostaria de ter... Ah, ok, vamos ter quantos filhos? Vamos fazer um projeto de 2 filhos, 3 filhos. Certo, e quando eles vierem, quem vai fazer essa gestão do movimento escolar, do movimento para os médicos, de estar presente, de ver os amigos, porque essa também é uma função muito importante. A gente não pode desmerecer. A função de cuidar dos filhos claro que é importante. E às vezes você terceiriza tanto que deixa a desejar e os seus filhos ficam expostos a outros tipos de violência. E aí, pensando nessa situação de um homem que chegou para ter essa conversa de um projeto familiar e a mulher passou a se dedicar exclusivamente ao ambiente doméstico e esses filhos cresceram e essa mulher ficou ali, nesse ambiente familiar, se dedicando exclusivamente a isso. Pensando nesse contexto, a desvalorização desse trabalho doméstico por parte dessa mulher, de que forma isso pode perpetuar essa violência patrimonial, que ela pode vir a sofrer e só piorar ao longo do tempo, a ponto de chegar um momento dela se sentir
inapta para voltar ao mercado de trabalho. Um recorte que eu queria até levantar, né, sobre essa pergunta é que a gente se insere principalmente nesse momento de rompimento, né? Muitas vezes a mulher procura a ajuda de advogadas no momento de rompimento. E o que a gente vê que uma das formas de perpetuação de violência é a processual. A mulher que não trabalhava, depois que rompe o relacionamento, ela vira interesseira. Então, o agressor contrata muitas vezes grandes bancas, contrata outros advogados que muitas vezes não têm uma linguagem, né, que não revitimize aquela mulher e começa a criar realmente um perfil de uma mulher interesseira. Ah, como assim? Ele te deu tudo enquanto vocês estavam juntos, você, né, tinha tudo que você precisava, você nem precisava trabalhar, então agora você só quer dinheiro. Esse sempre foi o seu objetivo. Então, pra gente, existe esse grande obstáculo, porque a gente, primeiro, não só busca os direitos dela, a gente tem que tirar esse perfil, né, que é um perfil manipulado, né, a gente lida com realmente muitos atores, né, jurídicos, seja na delegacia, seja com um juiz, um promotor, a gente tem que desconstituir essa visão de uma mulher interesseira que só quer dinheiro, porque é isso que se perpetua principalmente. Ao ponto dela se questionar, caramba, eu acho que eu não vou nem correr atrás, então porque parece que realmente eu estou sendo interesseira, estou querendo uma coisa que eu nunca tive. Não, veja, você trabalhava de forma não remunerada. Mas trabalhava. Trabalhava. É um trabalho invisível. De fato, a palavra foi exata. É invisível. Trabalho invisível. Invisível. Só quem está trabalhando que realmente sente. E aí, além dessa perpetuação de ela sofreu uma violência processual, porque ela é taxada de interesseira, muitas vezes pela sociedade também. Às vezes a mulher que decide romper um relacionamento, né, de anos, um relacionamento aparentemente estável, que ela tinha tudo, é julgada. Agora você quer ir atrás das coisas, por que você não se precaveu antes? Sempre vira culpa dela, né? Ela não ter buscado não ter pensado no término. Mas além dessa violência processual, ela também tem a própria violência patrimonial, assim, ela vive uma asfixia financeira, na maioria das vezes. Quando realmente ela não tem condições de ir para a defensoria, e a gente sabe, né, o Estado é assoberbado. Nem toda mulher vai ter condições de procurar um advogado, principalmente aquela que não tinha uma remuneração antes. Então, vai se perpetuando isso de forma processual, de forma patrimonial, e isso também gera danos psíquicos. Porque ela, às vezes, não tem dinheiro para contratar um psicólogo, por exemplo, um psiquiatra. Então, realmente, é uma situação de extrema vulnerabilidade. E de desvantagem total para ela. Total desvantagem. Ele está com uma banca de advogados, às vezes, muito caros. Ela não está em condições sequer de pagar um advogado, está recorrendo à defensoria pública. Vocês ficam preocupados em revitimizá-la, porque, do outro lado, muitas vezes percebem que os advogados que estão do outro lado não estão preocupados com a linguagem também, e aí, de alguma forma, vão taxar aquela mulher interesseira. Então, o trabalho é um pouco para além do mundo jurídico, né? Com certeza. Com certeza, principalmente. Eu lembro de um caso que a gente pegou que a mulher ela abriu mão de alguns vínculos de trabalho, justamente a pedido do marido para cuidar do lar. E, obviamente, houve uma perda patrimonial, né? Uma pessoa que ela tinha vários vínculos e ela se reduziu a 1 ou 2 vínculos, não me lembro bem exatamente. E quando foi no momento do rompimento, naturalmente se buscou alimentos para compensar aquela perda financeira. E aí a narrativa foi muito assim, mas ela é jovem, ela pode voltar para o mercado de trabalho, ela não tem necessidade, né, de ela ter a mais do que ela já ganha. Só que a gente tem que lembrar que esses alimentos eles devem buscar manter em alguma medida o padrão daquela mulher, se houver a possibilidade do outro lado. E ainda, também, a mulher, quando ela é vítima de uma violência desse nível, dessa magnitude, ela normalmente também é vítima de uma violência psicológica. Isso gera danos, além da violência psicológica em si, da manipulação, do gaslighting que acontece. Existe também a questão do dano psíquico que a própria violência patrimonial gera. E aí, muitas vezes, aquela mulher, ela demora a conseguir se reinserir no mercado de trabalho, né? Então, não acontece essa reinserção imediata, como os advogados, e às vezes, muitas vezes, a própria justiça, alienada no mundo real,
quer fazer crer, né? Que assim, no passe de mágica, a mulher ela saiu da violência, saiu do casamento. Aí ela vai e volta automaticamente no mercado de trabalho, mas ela tem que se recompor, ela tem que se reorganizar, né? Da vida, enfim. Às vezes precisa até fazer um novo curso. E se requalificar. Né? Para se requalificar. Exatamente. Então, assim, tem todo um processo, não é uma coisa tão simples, né? Assim como as pessoas querem parecer crer, né? E muitas vezes também, eu digo que isso é sempre pior quando a gente tem criança envolvida na relação, né? Porque a violência, ela vem também na forma de dificuldade no pagamento dos alimentos, né? Aquele pai que ele espera vencer 3 parcelas dos alimentos, expedir um mandado de prisão para poder pagar, e de forma muitas vezes proposital, para causar mais abalo emocional, causar estresse, causar ruína financeira daquela mulher, porque ela não vai deixar os filhos em situação de vulnerabilidade. Então, ela vai se esforçar para trabalhar mais, ela vai... Às vezes vai se endividar. Vai se endividar. Para compensar a ausência daquela atenção naquele mês. É muito comum... Para não atrasar seus pagamentos. É muito comum no escritório a gente pegar situações de mulheres em completa estado de ruína financeira. Completo estado de ruína financeira. Também porque, muitas vezes, os agressores, eles se utilizam da violência psicológica para convencer as mulheres a realizar empréstimos em seu nome, a realizar financiamentos em seu nome, às vezes um dinheiro que inclusive não é usado nem em benefício do lar, mas das suas próprias empreitadas pessoais, profissionais. Doutora Ione, do ponto de vista legislativo, vamos pensar aí no Código Penal, na Lei Maria da Penha, na sua opinião, o nosso arcabouço jurídico atende bem às questões de violência patrimonial? O que precisa ser feito caso a resposta seja negativa? O que a gente ainda precisa aprimorar? É preciso aprimorar algo ou a gente está bem demais já em termos legislativos? Queria que estivéssemos. Mas, assim, é um ponto que a gente encontra dificuldade, talvez esteja melhorando, porque a gente tem uma atuação assim, muito presente. Na nossa bolha, né, principalmente de Recife, Pernambuco, a gente já conhece certas autoridades, o pessoal já sabe como nós trabalhamos, mas, por exemplo, a questão de não existir um rol taxativo, né, nas medidas protetivas, quando a gente sugere algo que sai, né, do que tem, do rol, as pessoas se assustam. Se assustam ao ponto de entenderem... Dá um exemplo. O que vocês normalmente solicitam que não está no rol? Alimentos na medida protetiva. Mas alimentos está no rol. Não, prevê na Lei Maria da Penha. Sim, prevê lá. Mas quando chega, por exemplo, no juízo, entendem que isso tem que ser discutido na esfera de família. Veja, a gente fez um pedido de medida protetiva patrimonial. Certo. Ou de alimentos, né, naquele momento. Quando chega na vara de violência doméstica, entende que isso tem que ser tratado no cível. Entendi. E aí termina que o juiz da violência doméstica não decide sobre aquilo. Não decide, diz que é para mesmo sabendo que é uma decisão provisória. E mesmo sabendo que é urgente. É complicado, porque a gente ainda Vocês se deparam muito com isso mesmo? Muito, muito. Sim. Como eu disse, a prática jurídica, muitas vezes, ela é alienada, né, da realidade. Né? É muito legalista, e que não é esse caso, né, do que o Ione está falando, ou realmente ignora que é muito tecnicista. Então, pensa assim, questões patrimoniais é nocível, alimentos é nocível, família. Isso não é o lugar de me ocupar aqui. Por quê? Porque a lei ela foi criada para a gente ter juizados de violência doméstica e familiar, e a gente tem aqui vários, né? E esse ambiente era para tratar também as demandas de família, com algumas exceções, né? Por exemplo, é difícil a gente conseguir um divórcio pelas medidas protetivas, apesar quando de deveria ter a possibilidade. Ele só proíbe quando a gente está falando de partilha de bens, que aí sim a gente tem que trazer no âmbito civil. E aí quando a gente tem muita narrativa de violência patrimonial, vem uma desconfiança e um receio de decidir, porque o pessoal acha que a gente quer ludibriar, digamos assim, o juízo, para tratar demandas que eram para serem tratadas no civil. Só que a gente tem uma situação de urgência. E a mulher, às vezes, ela tem que fazer escolha, porque ela não tem dinheiro para contratar um advogado de família e um advogado criminal. Então, quando a gente tem essa visão... E foi pensando nisso que o legislador colocou ali a possibilidade da pensão alimentícia, num contexto
provisório. Pois é. Extremamente Então a gente que tem essa vulnerabilidade. visão holística, a gente vai ver pelas necessidades da mulher, e aí o judiciário já, por outro lado, não tem essa visão holística da situação. Quer ser muito pragmático. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Um exemplo que a gente pode dar é, Suspensão de contratos e procuração. por exemplo, suspensão de contratos e procurações. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. Arrolamento de bens está lá, previsto na lei. Às vezes não consegue, porque acha que ele só pode fazer no civil. Eu não estou pedindo para partilhar bens, eu estou pedindo para ele apresentar, porque a mulher não sabe os bens que existem em nome do casal, que foram constituídos durante Os bens foram a ocultados. união, né? Isso. Tem muita ocultação de patrimônio. Parece que quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais sofisticados são os artifícios utilizados para prejudicar a mulher, para praticar uma violência patrimonial, né? E hoje em dia a gente tem planejamento patrimonial, planejamento sucessório, holding patrimonial. Então tem todas essas ferramentas. Então se você pega um empresário mais arrojado, ele vai blindar o patrimônio, né? Se ele está mal intencionado, ele vai ocultar o patrimônio de uma forma muito mais sofisticada e vai ser muito mais prejudicial àquela mulher num possível deslinde daquela relação, né? Porque os bens às vezes não estão no nome dele. Isso, Né? justamente. Às vezes estão em nome de terceiros. Né? Exatamente. Por exemplo, essa questão do arrolamento era uma situação que a gente poderia conseguir trazer na medida protetiva para poder ter essa viabilidade da gente começar a perceber que existe, de fato, a constatação ali daquela violência patrimonial, né? Mas vocês enfrentam essa resistência. Essa resistência. Outro ponto, assim, A gente não deixa de pedir. a gente não deixa de pedir. Eu sempre falo assim, a militância é tão grande que a gente vai ficar pedindo, até que um dia seja Mude a deferida. forma de seja fazer, deferida. com E aí certeza. algumas medidas mais diferentes a gente consegue. Por exemplo, acesso à mulher aos bens que estão na casa. Então, às vezes, a Busca mulher apreensão também, né? ela não quer ficar no lar, porque ali foi o palco de Da todo o violência. terror que ela passou. Então, ela não quer ficar naquela residência. Então, ela sai. Só que às vezes ela sai fugida. E aí, como é que a gente faz para resgatar os bens pessoais daquela mulher? Na própria medida protetiva, a gente pode fazer um pedido de busca e apreensão, não, de ela ser acompanhada Por um oficial. por um oficial de justiça, e o oficial de justiça fazer com ela a retirada dos bens dela do lar, com o auxílio da força policial, por exemplo, se houver algum impedimento. Isso é uma medida que não está no rol da Lei Maria da Penha. Às vezes a gente consegue, às vezes existe um pouco mais de resistência. E o que é que a gente tem que fazer? Estar lá, despachando. Despachando, para quem não sabe, o que a gente chama, estar ali tendo aquela conversa, né, de pé de ouvido com os atores processuais, para buscar um convencimento. Muitas vezes a gente percebe que a mulher tem uma violência patrimonial, assim, absurda, sofreu um golpe, né, como a linguagem comum, mas quando chega na delegacia da mulher, ela entende que, por ser delegacia da mulher, tem que falar dos crimes que no imaginário é contra a mulher, e isso não está na esfera, né? Falar sobre dinheiro não é ser vítima. Só se for algo, como você falou, quebrar um celular, quebrar um notebook, né? Porque ela vai querer uma reparação econômica. Mas existe essa dificuldade. As estatísticas que eu cheguei a dar uma olhada diz que é muito presente, mas que não, como você falou, não é tão... subnotificada. É subnotificada. É a que menos Era aí que eu queria chegar. investigada. É subnotificada É subnotificada. Na experiência de vocês, aí eu percebo até pela linguagem que vocês usam, do debate da violência patrimonial, percebo da minha experiência dentro da delegacia, mas vocês acreditam que essa subnotificação tem muito a ver com a nossa cultura, Com certeza. com esse tecido social tão permeado ainda do preconceito contra as mulheres? Vocês acham que, na verdade, a maioria das mulheres, uma grande parte delas, já sofreu ou sofre algum tipo de violência patrimonial, mas sequer percebeu, então por isso nunca notificou, ou se percebeu, minimizou, porque não entende que aquilo é uma violência de fato? Quando eu atuei por um tempo na Delegacia da Mulher de Caruaru, tinha uma coisa interessante, que algumas mulheres, quando vinham, algumas com lesão corporal, quando a gente fazia anamnese, dizia, não, é a primeira vez que eu sofri violência. Ah, a primeira vez? E aí você vai fazendo algumas perguntas. Daqui a pouco, a mulher reza um terço de violência. Deu cheque em tudo, né? Né? Mas na cabeça dela, aquela foi a primeira. E aí quando você diz, olha, quando você viveu isso aqui, você sofreu violência psicológica, viveu isso aqui, violência moral. Teve outras aí que abraçaram todas as violências. Então, na verdade, não é a primeira vez que a senhora sofre violência. Aí ela diz assim, mas é a primeira vez que ele tira meu sangue. Veja, a perspectiva da violência física, em algumas
na mente de algumas mulheres só vem quando sai sangue, quando deixa um hematoma. Então, por isso que eu quis fazer essa pergunta no que diz respeito à violência patrimonial. Vocês têm essa impressão? Perfeito. Hoje a gente teve, hoje não, né? No final de 2024, meio de 2024, a gente teve o Anuário, né, Brasileiro de Segurança Pública. E é perfeito porque ele traz exatamente essa perspectiva em dados. Existia uma série de perguntas, né, que foram feitas para os agressores sobre violência, né? Então, você já lesionou sua mulher? Você já danificou algum celular dela? Perguntas assim mais direcionadas. Indiretas. E a maioria, Nossa, você já praticou tal violência? E a maioria dizia não, nunca. E aí quando as perguntas eram reformuladas para dar exemplos, por exemplo, você alguma vez já puxou o cabelo da sua mulher? Você já chamou ela de feia, de gorda? Quando muda a perspectiva da linguagem, e aí os números sobem absurdamente no percentual, porque a maioria já praticou. E isso realmente é um sintoma da nossa sociedade, né? E aí, com certeza, a questão da subnotificação, eu vejo também porque a nossa sociedade, e a gente tem que falar, né, sobre esse ponto, ainda tem um perfil econômico muito prejudicado, né? A gente está vivendo num momento, inclusive, difícil. Então, acho que aquelas mulheres pensam, a gente nem tem nada, como é que eu vou sofrer vítima de... Eu vou ser vítima de violência patrimonial. O que é? Patrimônio, pensa patrimônio é ter um apartamento, ter um carro. Então, às vezes, a falta da compreensão, né? Que às vezes, como a doutora falou no início, às vezes é um objeto que não tem um valor patrimonial nenhum, mas assim, tem um valor sentimental, né, para aquela mulher. E se ele destrói, ele está praticando uma violência patrimonial. A mídia, a rede social começa a trazer, né, mais informações para aquela mulher, ela começa a identificar. Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui falando hoje sobre isso, né? Porque a gente consegue agora, por exemplo, exemplificar o que seria a violência patrimonial, né, como a doutora fez. Então, a retenção de um documento pode ser uma violência patrimonial. Então, por exemplo, se você não consegue ter acesso aos seus documentos particulares, um passaporte, a certidão de nascimento do seu filho, o RG do seu filho, o seu documento particular, isso pode configurar uma violência patrimonial, por exemplo. A escritura do imóvel onde ela própria está morando. A escritura do imóvel onde ela própria está morando, né? O acesso, como o Ione falou, tem uma noção, né, das contas que são movimentadas ali em prol da família, né? Porque muitas vezes você, vamos ter uma conta conjunta? Mas aquela conta conjunta, quem é que tem o controle daquela conta conjunta? Às vezes ela não tem nem senha. Não tem nem senha, né? E tem um estereótipo, que acho que é importante trazer aqui, que infelizmente contribui para essa realidade, que é mulher que fala muito de dinheiro não é tão bem vista. Sim. É interesseira. Quem é que fala de dinheiro, né? Homens. Então, aquela mulher que se interessa muito por dinheiro é taxada como interesseira, ou ambiciosa demais, ambiciosa demais. Eu acho que é importante a gente realmente ir aos poucos desconstruindo e se colocando em situações em que a gente também fale sobre dinheiro. Bem, meninas, o papo está muito bom, mas como eu sei que podcasts são inimigos do tempo e vocês têm muito conteúdo, tem uma coisa que eu quero muito fazer, que é trazer para vocês 2 provocações. 2 histórias. Topam de história agora? Vamos lá? Vamos embora. Bem, eu atendi várias mulheres ao longo da minha trajetória policial e tem algumas histórias que foram muito marcantes. Naturalmente, eu vou mudar algumas coisas e principalmente o nome das pessoas. Mas vamos começar com a historinha número 1. Maria e José. Maria era uma mulher independente, Maria trabalhava, estudava, tinha sonho de uma carreira profissional quando conheceu José. José encantador, José muito amoroso, levava, trazia, abastecia a vida dela de tudo, ela não precisava fazer praticamente nada. E aí ela não achava que aquilo que tinha excesso, achava que aquilo de fato era só proteção, cuidado, amor. Ok, um belo dia resolveram morar juntos, vamos construir uma vida a 2. Quando isso aconteceu, aí sim ela começou a ver quem realmente José era. José era controlador, até que por tanta pressão de José, ela parou de estudar, ela parou de trabalhar, ela largou a família, largou tudo. Ok, tiveram 4 filhos, essa mulher, dona de casa, e depois desses 4 filhos, um belo dia, José arruma uma outra mulher e desaparece.
Eles construíram um patrimônio enorme juntos. Claro que ela se desesperou, e com todos aqueles filhos muito mais, mas quando ela foi em busca dos patrimônios, do patrimônio, fora toda a dor de ser abandonada da forma grosseira que foi, ela descobre que ela não tem nada. Na verdade, os bens foram ocultados, aquilo que ela achava que era bem de família não era da família, estava em nome de terceiros, e aí ela se viu sozinha no mundo, sem eira nem beira, como se diz, abandonada com 4 filhos para criar. Nesse cenário, uma advogada poderia ter ajudado Maria. Veja, pessoas que têm realmente um poder aquisitivo mais elevado, o recomendado é que exista um preparo antes daquela relação se efetivar, né? Então, assim, buscar realmente, escolher bem, como eu tinha falado anteriormente, um regime de bens apropriado para aquela relação. Mas, sim, se existe mais lá frente uma possibilidade, né, de ela romper a relação e não ter isso organizado, estruturado, ela vai ter que buscar o Poder Judiciário, e aí pode lançar a mão, obviamente, do juiz de violência doméstica, mas mais assertivamente o juízo de família, que vai ser um espaço onde ela vai poder fazer a localização dos bens, né, buscar bens que porventura estejam ocultados. E muitas vezes essa investigação ela não só vai ter que ficar delegada ao judiciário, infelizmente ela vai ter que contar com profissionais mais qualificados até para poder fazer essa pesquisa de uma forma mais assertiva e talvez mais célere que o próprio Poder Judiciário faria, né? Muitas mulheres lançam mão de detetives particulares, por exemplo, para poder fazer essa localização dos bens, sistemas mais atualizados que a gente tem hoje, buscar também identificar quem poderiam ser, né, possíveis terceiros, né, para quem foram direcionados aqueles bens, demonstrar ali um liame, né, um vínculo entre aquelas pessoas, e muitas vezes uma desassociação, uma desproporcionalidade do poder aquisitivo que aquela pessoa para quem o bem foi direcionado e o valor daquele bem. Então tem que fazer todo esse estudo, desconstruir que aquele imóvel realmente pertencia àquele terceiro, que é incompatível com o rendimento com a dele. Renda, exatamente. Se a gente vai falando aí... É fácil provar isso? Não. Vamos lá. O segundo caso começou de forma muito semelhante que o caso de Maria e José. O caso é de Fernanda e Fred. Fernanda, da mesma forma, uma mulher independente, trabalhava, estudava, tinha seu próprio dinheiro, tinha sonho de um futuro profissional também brilhante. Conheceu o Fred da mesma forma, achou que aquilo tudo era só aquele excesso de proteção, era só proteção. Eles vão morar juntos também. E aí ela começa a perceber o mesmo que Maria percebeu com José, que, na verdade, ele cercava ela de tudo que ela precisava e, de certa forma, impedia ela de ter uma vida lá fora. Ela não percebia que aquilo, na verdade, se tratava de uma grande manipulação. Quando faltava só deixar o trabalho, aquela violência foi se agravando e deixou de ser só uma violência psicológica, se agravou para uma violência física. E aí, numa situação de violência física, ela chega no trabalho, depois de muitas vezes chegar no trabalho de manga comprida, muitas vezes chegar no trabalho de óculos escuros, maquiagem excessiva. Um belo dia, uma amiga do trabalho olha para ela e diz assim: olha, eu imagino que você esteja passando, deixa eu te dizer, se você estiver pronta, eu posso ajudar você e testemunhar a seu favor. Isso é violência doméstica, isso que você está vivendo. E aí, naquele dia, ela disse: meu Deus, eu preciso ir para casa e mudar isso. Chegou em casa, ainda maturando, assistiu um podcast, viu 2 advogadas ali falando sobre violência psicológica, e aí cai a ficha, como um golpe fatal. Ela se viu 15, 20 anos, né, fora do mercado de trabalho, e com 4 bocas ali para alimentar. Ok? Quando ela diz para ele: olha, não dá mais, eu estou cansada disso, eu estou infeliz, eu estou cansada disso, e ou você sai ou eu saio. Eu disse: eu não saio. Ela saiu, foi numa delegacia, pediu uma medida de proteção, houve afastamento, ela foi reconstituída no lar com os 4 filhos. Mas como alimentar 4 filhos? Ele não pagou pensão alimentícia, ele simplesmente se isentou de todas as dívidas da família, pagamento de escola, isso e aquilo, e ela foi se desesperando. Ficou um tempo na casa de um e de outro, mas quando voltou para casa, o que fazer? Como eu vou gerir a minha vida com os meus filhos? E aí, não tinha como se inserir de novo no mercado de trabalho, não tinha comida para dar para os filhos, e a pressão psicológica dele aumenta.
Não tem problema nenhum, é só você voltar para mim. Você volta para mim que tudo se resolve. Volta para mim, eu vou dar tudo para vocês. Afinal, você é o amor da minha vida. E aquela mulher infeliz conversa com a família. A mãe e a tia dizem, olha, Fernanda, pelo amor de Deus, tu não pode viver, a gente também é pobre, não pode viver sem alimentar esses meninos. Ruim com ele, pior sem ele. Uma frase que a gente escuta muito nas delegacias, né? E aí, Fernanda, depois de 2 meses, 3, tentando manter aqueles filhos, ela volta àquele relacionamento. Ela volta àquele relacionamento e se inicia uma nova fase, um novo ciclo de violência. Por não acreditar mais que é possível viver uma vida sem violência, ela aceita o agressor de volta, pensando, pelo menos com ele, que eu consigo dar de comer para meus filhos. A minha pergunta, eu sei que esse caso é um caso muito típico de violência psicológica, até muito mais grave que o primeiro, por toda a manipulação que ela sofreu. Mas vamos ser precisa do ponto de vista patrimonial. Existiam outros remédios jurídicos que poderiam ter atendido Fernanda naquele momento e que talvez fossem determinantes para que ela não reatasse aquele relacionamento tão tóxico. Eu acho que o primeiro passo é não julgá-la. Porque no momento em que uma vítima é julgada, ela cria uma barreira muito maior do que a anterior. Porque ela se vê mais isolada do que ela estava antes, naquele primeiro pedido de ajuda. Então, eu acredito que precisamos sensibilizar o nosso olhar, de não julgar aquela pessoa que sofreu violência, porque ela é a última pessoa que a gente tem que falar despejar algum tipo de culpa. Ela já vive em estado de culpa, né, por não ter fornecido aos filhos aquilo que ela almejava, por sentir essa dor diária. De não ter sido realizada profissionalmente também. Não ter sido realizada profissionalmente, talvez ela não se veja até como uma boa mãe, porque, querendo ou não, expõe as crianças a uma violência via reflexa, né, isso acontece. Eu acho que o primeiro passo é acolhermos, ainda que ela decida voltar ao seu agressor, porque isso faz com que crie um vínculo de confiança, uma ponte, para que a gente consiga aconselhar de forma mais próxima. Eu gosto de dizer que a mulher, quando ela chega pra gente nessa situação inicial de muita fragilidade, vulnerabilidade, ela não enxerga a luz no fim do túnel. E aí a gente vai construindo um caminho através dos meios legais para que esse momento que ela enxergue a luz no fim do túnel chegue, e quando chegar ela consiga de fato dar um passo para uma nova vida, né? Para um renascer, ela consegue alcançar esse status de sobrevivente de violência doméstica e virar a página dessa vida. E aí, obviamente, quando a gente está falando de filhos, né, a gente está falando de direitos que vão além do direito das mulheres. Né? Então, existe uma obrigação alimentar que ultrapassa a obrigação alimentar da mulher, que a gente já tratou aqui, inclusive, sobre essa possibilidade de prestação de alimentos para a mulher. Mas quando a gente está falando de filhos, existe um direito da criança e do adolescente em ter realmente toda a sua subsistência garantida pelas pessoas que podem garanti-las. Então, em primeiro lugar, o pai, o genitor, não pode estar se ocultando de realizar suas obrigações. A gente pode seguir por uma linha de alimentos avoengos, que a gente chama. E aí, subir de nível, né? Ir para os ascendentes, né? Avô e avó. E buscar ali a subsistência, né, do filho, a prestação alimentar daquelas crianças, daqueles jovens. Eu não sei exatamente como foi o caso. Então, existe esse caminho. Agora, inclusive, pode vir em sede de cautelar. Pode, sim. Os alimentos, eles têm um rito próprio. Não é muito minha área, a área de família, mas como a gente milita muito em conjunto, a gente sabe, né? Conhece. Os alimentos, ele tem uma normativa própria, né? A ação de alimentos. Então, ela pode vir de uma forma inaudita terapêutica, a gente chama, sem ouvir o outro lado, você demonstrar ali aquela necessidade e a possibilidade da pessoa que vai pagar. Então, tem esse caminho jurídico. E é importante também a gente dizer que, e não querendo desacreditar e não querendo desaconselhar as mulheres seguirem, mas é importante a gente trazer informação, que muitas vezes a negligência no pagamento da pensão alimentícia, mesmo aquela estabelecida em juízo, é mais uma forma de violência patrimonial contra aquela mulher. Isso está previsto, inclusive, no protocolo de julgamento com perspectiva do gênero do próprio tribunal, do próprio CNJ, na verdade, né, que reconhece essa negligência no pagamento como uma violência patrimonial. Mas é um caminho e às vezes pode demorar chegar,
mas quando há ali aquela expedição do mandado de prisão, vem, né, o retroativo, digamos assim, né, numa linguagem mais prática. Meninas, eu tenho mais, acho que umas 4 perguntas para fazer para vocês. O papo foi muito fluido, mas eu, infelizmente, vou precisar encerrar, porque senão a equipe puxa a minha orelha, né? Mas eu quero agradecer a vocês, a presença das duas, a atuação das duas, a forma tão aguerrida e pungente com que vocês levam a sério a militância, o trabalho na área do direito, a profissão de advogadas, que é uma profissão muito honrosa, viu? Me orgulhou muito o trabalho de vocês, inclusive vocês são sócias, a gente nem pôde falar sobre isso, não é? Mas numa outra conversa, numa próxima temporada, quero tê-las aqui para que a gente possa falar sobre outros direitos. Tudo que vocês compartilharam aqui foi fundamental. Tenho certeza que vai fazer sentido na vida de alguém, de algum ouvinte que nos assiste. E quem sabe até de um ouvinte que nos assiste, que faça sentido na vida das pessoas. Eu vou pedir para vocês, cada uma, olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem sobre algo que vocês acham que não foi falado e que precisava ter sido falado, ou algo que venha do coração e que vocês achem que as nossas mulheres precisem ouvir no dia de hoje. Vamos lá? Vai, Ana. Bom, quem nos assiste, saiba que busquem sempre aquelas pessoas que possam lhe ouvir sem julgamento. Sempre existe uma amiga, sempre existe um familiar. Relate suas dores, relate sua violência. Não sofra sozinha. Porque esse caminho de sofrimento, ele pode ser mitigado e ele pode ser um caminho de mudança de vida. Não acredite que aquela realidade é a sua única realidade. Acredite que você pode sim viver de uma forma não submissa, não controladora. E existem vários caminhos e existe uma rede de apoio aí pronta para lhe ajudar quando você der o primeiro passo. O primeiro passo ele acontece na conscientização também, né, das pessoas que estão nos assistindo, que têm a oportunidade de consumir, de acessar um conteúdo como esse, de realmente entender, né, o cerne, o âmago daquela violência, das violências, né, que são aí tidas, estão presentes no âmbito familiar. Então, entender a origem disso tudo, pensar em possibilidades de mudança, de como a gente pode fazer diferente, mas também dar uma pontinha de falta de esperança, né? Por a gente ver que a gente está ali crescendo, passando tempo, leis vêm e vão e a gente não consegue realmente superar esse problema. Então, gostaria de falar para vocês, se eduquem, leiam, se informem, mulheres, busquem a independência de vocês, busquem uma rede de apoio assertiva e saibam que vocês não estão sozinhos. Existem diversos mecanismos, diversos serviços, né, estaduais, onde vocês podem buscar ajuda. Maravilhoso. Vou pedir agora para vocês, por favor, deixarem aqui registrado a rede social de vocês, divulga teu podcast, o que vocês quiserem, do escritório, mandem ver. Meu Instagram pessoal é @malucabraladv e vocês podem também acompanhar um projeto meu de podcast que é voltado para a advocacia empreendedora, que é @doutorasempreendedoras. Vocês encontram isso, o perfil da gente no Instagram, mas vocês podem também ouvir a gente no Spotify. Meu Instagram é @ionicampelo_. Eu trago conteúdos, né, sobre o meu lado de advogada criminalista, mas também um pouco, né, sobre a nossa rotina, tudo que a gente faz realmente que acaba tocando, né, essa militância, né, de litigância em Maria da Penha, que é algo que a gente se encontrou muito. Muito obrigada, meninas. Fez toda a diferença. Que honra. A honra foi toda minha. Vocês enriqueceram a minha vida nesse momento e tenho certeza que estão enriquecendo a vida de outras pessoas. Esse projeto é uma pequena semente de amor que a gente está lançando e que a gente quer ver florescer. Muito obrigada. O primeiro episódio é um episódio muito especial e vocês tornaram ele muito mais bonito e rico, profundo em termos de conteúdo. É isso que a gente quer, trazer clareza, autoconhecimento, autorresponsabilidade para poder ajudar essa mulherada a expandir sua consciência e tomar o prumo da sua história. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, super amiga da cultura e dos artistas pernambucanos, da Faz Contabilidade, que é simples e ponto, Instituto Fanet, e da Partiu Entrega rapidinho em todo o Brasil.
A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. A partir desse momento, vai lá, segue o nosso podcast, ativa o sininho e aproveita para compartilhar com todo mundo, com amigo, com amiga, com família. Lembra de uma coisa, na próxima quinta-feira, às 18h30, nós temos um encontro mais do que marcado. Te espero aqui, no Chama da Legada. Um cheiro no seu coração e até o próximo episódio.